Shalom a todos, oi! Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também. Já sabem que essa frase é para rimar, né? Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também. Hoje nós vamos falar da Parashá Vaishlach, da mesma maneira com que a gente vem falando sobre as outras Parashiot. A gente pega um autor, conversa um pouco, lê o autor, conversa um pouco sobre o assunto daquele pedacinho. É como se a gente fizesse assim uma Parashá da Parashá, né? Como se a gente fizesse uma porçãozinha daquela Parashá. Então nós não vamos falar dela inteira e vamos sempre escolher um autor, com o qual nós vamos não só nos basear, nós vamos ler o comentário dele, e aí o que ele falou sobre aquele versículo, aquele capítulo, e ir adiante. E aí comentar com os nossos adendos. O que eu quero aqui que a gente saiba é que o que é essa Parashá, né? Do que diz respeito. Nós precisamos entrar no assunto aqui, né? Encaixar no que aconteceu antes e vir chegando. Então, Yaakov ficou 20 anos trabalhando para Lavã. Por que 20 anos? Ele teve os 7 por uma das esposas, mais 7 por a outra esposa, né? O que soma 14, mais 6 que foram os anos que ele teve que ficar trabalhando por conta do rebanho. Então nós sabemos que ele tinha saído por conta de Esav, né? Por conta do que aconteceu, a venda da primogenitura, a enganação de Rivka e Yaakov com relação a Yitzhak, tudo isso. Então Esav queria matar Yaakov e ele foge, ele vai para a casa de Lavã, que é seu parente, e acaba dando tudo que a gente já sabe, né? Casa-se com Leá, sendo que ele gostava de Rahel, aí depois ele quer ficar trabalhando por Rahel, depois pelo rebanho. Nesse momento, Yaakov já está grandão, Esav é maior em dinheiro, né? Em posses e tudo mais, ele é mais poderoso, mas Yaakov já está inteiro. E ele volta, né? Quando ele volta para a terra que a gente diz a terra de Israel, mas ainda não é Israel, porque Israel é justamente Yaakov. Quando ele volta, ele vai passar por alguns perrengues ali, né? Nós sabemos do encontro dele com o anjo de Esav, né? Com aquela luta que acontece. Eu sei que esta é a parte mais instigante dessa Parashá, que é a parte que a maioria das pessoas quer realmente escutar. Nós hoje vamos falar um pouco diferente, né? Nós vamos falar de uma maneira bem simples, a Parashá Vaishlach do livro Aromas da Torá. Aromas da Torá, do Rabino Moshe Tamin. O Rabino Moshe Tamin tem canal, o Rabino Moshe Tamin é novinho, deve ter uns 40 e poucos anos, e nós vamos usar o texto dele, para nós entrarmos nessa parte do aprimoramento. O que é importante aqui nós sabermos sobre a luta, mesmo que não seja esse o assunto. Saibam que nós temos muitos anos pela frente, Baruch Hashem, se Deus quiser, e nós vamos fazer sobre todos os pedacinhos, né? Mas nesse momento não será exatamente a luta, mas nós precisamos falar um pouco sobre ela. Então, quem é o Yetzer Hará? O nosso, né? Quem é o Yetzer Hará, o de Esav? Estavam lutando entre Yetzer Hará com Yetzer Hará, né? A má inclinação de cada um. Estava a má inclinação de Esav lutando com a boa inclinação de Yaakov. Aquela luta era um sonho totalmente esotérico, era simplesmente um sonho. Aquela luta foi real. As pessoas ali eram duas pessoas. Ele era um homem, ele lutava fisicamente com um ser que não é físico, que é o anjo. O que aconteceu aqui? Então, nesse momento, como nós não vamos falar exatamente da luta, nós vamos falar do nosso aprimoramento como pessoas, aprimoramento moral e tudo mais. Nós vamos dizer que esse anjo é o nosso grande desafio, né? Olhar face a face para esse ser divino nesse momento aqui não significa
é que ele estava vendo mesmo de frente. O que significa que além de ele estar vendo de frente, ali havia uma contenda, uma briga. Ali era a hora do desafio ser posto na mesa. Yaakov tinha muito medo de Esav. Não exatamente dele, mas é aquele momento que a gente sabe que fez alguma coisa que não era tão certa. Por mais que ele tenha comprado, né, que Esav vendeu sua primogenitura, Yaakov enganou Yitzhak. A Torá não isenta ele disso. Houve uma enganação. Se isso estava nos planos ou não de Deus, nós temos o livre-arbítrio. Então ele tinha essa insegurança. Quando você chega para alguém que, como ele, queria matar Yaakov, aquela pessoa que não quer o seu bem, mas nesse caso é um irmão, e você sabe que essa pessoa não quer, mas você também sabe, por outro lado, que deve para ela. Você deve ouvir uma explicação. Você não está inteiro com o que você mesmo fez. É isso que eu quero dizer. Às vezes nós não estamos inteiros com o que nós mesmos fizemos. Nós precisamos nos encontrar face a face, conosco mesmo, com as nossas atitudes, com aquela inclinação ou com aquele desgosto que a gente deu para alguém. Quando os terapeutas falam assim, você precisa enfrentar, sentar e tomar um chazinho com as sombras, com as suas sombras, que você precisa enfrentá-las, que você precisa receber, entendê-las, para depois eliminá-las, o deserto da sua alma, quando você tem que, sabe essa coisa bem terapêutica? É mais ou menos isso que quero dizer aqui. Então nós temos desafios, vários desafios invisíveis, mas que estão lá dentro de nós e que se materializam. Essa é uma visão do anjo, mas existem várias outras interpretações, as quais, por sinal, eu acho bem mais interessantes do que simplesmente esse desafio de nós conosco mesmo. Mas esses medos intrínsecos de nós não termos resolvido, de nós sermos os devedores, mesmo sem o ser, de nós não nos perdoarmos. Ele precisava daquela contenda, ele precisava ver de perto. Mas existem outras interpretações. E é por isso que nós vamos falar, na verdade, hoje, da maneira de lidar com as situações, autoaprimoramento. Este é justamente um título, tá? Um título do Moshe, do Rabino Moshe Tamim. É um título e nós vamos falar sobre isso. Então eu não vou dizer exatamente, e agora é esse, agora é aquele capítulo, versículo. Nós vamos seguir o livro, tá? E eu quero lembrar para vocês que uma coisa que é importante com relação ao anjo de Esav, que nós vamos entrar aqui sem falar exatamente, unicamente da luta, mas também é que nós vamos encontrar dois Esav. Nós vamos encontrar aquele desafio que diz respeito à parte prática do que nós temos que fazer, já que erramos, ou que acertamos, ou que aquela pessoa está nos prejudicando, enfim, a parte prática, mas também precisamos entender aquela parte que é teórica, que é filosófica, que é de paz, é aquela que traz shalom para dentro de nós, que também não está resolvida. Então nós temos dois assuntos, aquele que é esotérico e aquele que é prático, dois Esav. Então eu vou ler a maneira de lidar com as situações, autoaprimoramento, e primeiro, depois, o segundo, o terceiro, já nem sei mais, porque eu já estou falando um monte, vamos beber uma água. Porque aqui um pouco eu estou com a boca seca aqui, sei lá, me cuspindo, isso é muito feio. Vamos lá, então, fazer a bênção da água. Pegue sua bebidinha preferida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Aguinha que hidrata o corpício. A maneira de lidar com as situações. Autoaprimoramento. Rabino Moshe Tamim. Ipsis literis, e depois nós vamos comentar. Por que os anjos não contaram que haviam falado com Esav? Então aqui nós estamos no capítulo 32, versículo 4, no começo. E Yaakov enviou anjos diante de si. Então, antes dele, né? E Urashi comenta anjos mesmo.
Urashi deixa isso enfatizado. Anjos mesmo não eram pessoas, eram mensageiros, e Jacob já conhecia anjos, né? Já tinha tido aquela experiência do desce e sobe na escada e tudo mais. Então, eram realmente anjos. Pelo comentário do Urashi. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor, a Esav. Assim disse o teu servo Jacob: com Lavã eu morei. Urashi comenta: eu morei tem o valor numérico de 613, ou seja, eu morei com o ímpio Lavã, mas cumpri as 613 mitzvot e não aprendi com as suas más ações. Eu coloquei na comunidade um texto, vai lá ver, eu não sei se foi, que dia que foi ali, mas agora é dessa mesma paraxá, que nós vamos entender aqui, quando ele diz que ele cumpriu aqui, porque o valor numérico é a gemátria, tá? É uma parte esotérica, cabalística, dentro do judaísmo, que vai dizer que o valor numérico de eu morei vai ser 613 mitzvot, que é justamente a quantidade de mitzvot entre as positivas, né, e as negativas da Torá que o judeu deve cumprir. Mas como se não tinha Torá? Pois é, esses são os mistérios, não é? Então mesmo antes, ele era um cumpridor. Esse é o comentário do Urashi. E os anjos voltaram a Jacob dizendo: viemos ao teu irmão Esav, e ele também vem ao teu encontro, e há 400 homens com ele. E Jacob ficou com muito medo e doeu para ele. Olha só, ele ficou com medo. Então Esav viria com 400 homens. Pois é. Fui diminuído por todas as bondades. Esse é no mesmo capítulo, no versículo 11. Urashi comenta: os meus méritos foram diminuídos por causa das bondades e da verdade que tu fizeste comigo. Portanto, temo que desde que tu me prometeste proteção, eu possa ter sido manchado pelo pecado. E isso fará com que eu seja entregue nas mãos de Esav. Vejam este Esav. O Esav aqui, ele significa algo. Nós podemos estar falando de Esav, o irmão de Jacob. Nós podemos estar falando de Esav, o anjo de Esav. Nós podemos estar falando de Esav, as nações. As nações que tentam usurpar, que tentam destruir Jacob, que é Israel. Então são várias interpretações. Esse aqui é do Shabat, tá? Tratado talmúdico. Surgem algumas questões. Por que Jacob precisava de anjos de verdade e não se contentou com mensageiros humanos? São algumas questões. Por que, quando os anjos voltaram, não contaram que haviam cumprido a missão de falar com Esav? Eles não contaram, né? Por que foi importante para Jacob dizer a Esav que ele cumpriu a Torá e as mitzvot? Quer dizer, ele não precisava ter dito, mas por que foi importante? Se Jacob cumpriu as 613 mitzvot, por que ele estava preocupado com o pecado? Se ele é cumpridor, idôneo, ele está preocupado por quê? Além disso, ele certamente não cumpriu uma mitzvah, já que se casou com duas irmãs. Então aqui já diz, então, peraí, ele cumpriu ou não cumpriu? Essas são as questões que o Rabino Moshe também coloca. E aí ele faz um subtítulo, e esta é uma parte muito interessante para nós entendermos esses dois Esav. O perigo da mão do meu irmão. Podemos responder com base no versículo 32, 12. Salva-me, por favor, da mão de meu irmão, da mão de Esav. Veja bem, da mão de meu irmão. Sim, a gente sabe que o irmão dele é o Esav. De Esav. Por que ele repete isso? Da mão do meu irmão, da mão de Esav. Os comentaristas apontam para a redundância, tá? Eles apontam isso. Ora, o seu irmão é Esav. E eles explicam que há dois tipos de Esav. E esta parte foi a que mais me chamou a atenção com relação a este autor, porque ele pega coisas justamente daqueles que eu acabo sempre usando nas parashiot. Ele usa Or HaHaim, né, o Rabino Haim Benatar, ele usa muitos autores e sábios do passado para fazer
um apanhado de tudo e a gente conseguia absorver isso tão bem. Também vocês sabem que a gente usa aqui, ó, o Or Haim, a gente usa o Rafael Hirsch, a gente usa este aqui, que é um compêndio da Sefer, e a gente usa este aqui, que é do Aryeh Kaplan. São geralmente essas Torot que eu utilizo. Bom, o Esav que vem como inimigo e é fisicamente perigoso, e o Esav que vem como irmão, que se comporta com fraternidade e, portanto, é espiritualmente perigoso. Entende? Aquele que te beija, aquele que é fraterno, mas aquele que você tem consciência, que sabe que quer te matar, que sabe que quer o teu mal, que sabe que é o mal, ou que é uma pessoa má. Esse entendimento de Esav, mas ele é fraterno, ele te deixa, você fica nas mãos dele. Como você vai agredir, responder alguém que chega fraternamente? Então este perigo é espiritual. Toda a assimilação, quando nós vimos na paraxá passada e também nessa mesmo, quando a gente vê que quando o judeu ele não assume a sua identidade, aí ele fica mais vulnerável, né? Ele fica mais vulnerável. Nós ficamos mais vulneráveis quando nós não assumimos a nossa verdadeira identidade. Então o perigo deste Esav fraterno, desse Esav que te engana, é espiritual. E este é pior. Nós vamos chegar na festa de Hanukkah e vamos também falar sobre isso, que quando um grupo grande, quando nações querem arrancar de você a sua tradição, a sua religião, nesse sentido do judaísmo que é muito forte, quer tirar o judaísmo de você, este roubo é espiritual, ele é muito pior do que te matar fisicamente. Porque dentro do judaísmo nós sabemos que não termina aqui. Então esse é um perigo maior, o perigo espiritual. Aquele sonso também, né? Aquele amiguinho, aquele irmãozinho, aquele sonsinho, que vem e com a mão ele passa a mão em você, assim, te faz um carinho, e com a outra ele te rouba a carteira. Ou com a outra ele já está te convencendo a fazer um empréstimo, a fazer alguma coisa. Todas essas coisas nós podemos trazer para os dias de hoje. Aquele que acaba deixando você não acreditar no Deus único, mudar aquilo, assimilar. Este é o perigo do Esav espiritual. O físico são as nações que guerreiam mesmo. Que guerrilham, acho que a gente fala. Bom, portanto é espiritualmente perigoso porque pode influenciar negativamente outras pessoas. E aqui a gente já consegue vislumbrar o que ele vai falar sobre por que ele teve que dizer que cumpriu e que não foi influenciado por Lavan, não é? Já podemos entender. Por isso, o principal medo de Yaakov era o medo espiritual, de Esav como irmão. Por isso ele fala nesta ordem: primeiro, da mão de meu irmão, e só depois da mão de Esav. Por quê? Porque se ele for roubado, exterminado espiritualmente, tanto faz a mão física depois, ou as nações destruídas, você já se assimilou, você já perdeu. É por isso que a Torá descreve aqui em detalhes o comportamento fraterno de Esav, que caiu sobre o pescoço de Yaakov, beijou-o, quis acompanhá-lo, etc., né? Isso é para que saibamos que o principal perigo de Esav é justamente quando ele se aproxima de nós e se comporta conosco de maneira amigável. Mesmo que nós saibamos que ele não é verdadeiro, que ele é um falso, que ele é um usurpador, que ele quer arrancar de nós a parte e nos influenciar espiritual, aquela que fica, a nossa centelha. Mesmo que nós saibamos que essa a sua intenção, ele não demonstra. E se nós agredirmos, agressores somos nós, não é? Yaakov teve muitos desafios mesmo. Ele é mais um retrato aqui da The Bible, da nossa vida cotidiana. Todos os personagens são muito nós. Esse tipo de Esav é o mais perigoso para nós, porque pode ter um efeito negativo sobre nós, a ponto de nos assimilarmos. Deus nos livre. É desse Esav que devemos ter medo e para o qual devemos nos preparar. Yaakov percebeu que,
Para não ser influenciado por ele, precisava se preparar espiritualmente para o encontro. E, em particular, sendo ele um dos patriarcas, precisava ensinar a todo o povo de Israel como lidar com o inimigo espiritual. Entenderam por que é que nós não vamos falar exatamente da luta do anjo de Esav com Yaakov? Entenderam como ele está se preparando para falar com esses dois, mas que vão estar à sua frente, aquele que beija e aquele que assassina, na frente dele, que ele tinha que se preparar espiritualmente para estar forte realmente. Dá para nós entendermos aqui mesmo, sem falar da luta propriamente dita, que o anjo de Esav não conseguiu isso e por isso ele machucou a coxa de Yaakov, porque às vezes a pessoa não entende, mas o que tem que ver a coxa? É como se aquela pessoa, é como se aquele influenciador tão mal chegasse e dissesse, tudo bem, quer dizer que eu não vou conseguir te assimilar, eu não vou conseguir te influenciar negativamente, eu não vou conseguir terminar com você espiritualmente. Bom, mas pelo menos eu vou machucar o seu físico, pelo menos isso eu fiz. Entende? Qual é a melhor maneira de lidar com um inimigo ou problema? Podemos entender a maneira de Yaakov de lidar com isso se nos aprofundarmos nas palavras do Ora Haim, que é este aqui, que eu gosto muito. Por isso eu disse que este livro aqui é muito bom, este autor. Então ele diz sobre o 32:4, né? O rabino Haim Benatar Akadosh. Também é possível que ele tenha pretendido antecipar o envio de seus mensageiros antes que Esav soubesse por meio de terceiros que Yaakov estava vindo, conforme disseram os nossos sábios, de abençoada memória, Bereshit Rabá, né, no tratado 75. Antecipa-se ao perverso, etc. Nós sabemos aquela história que assim, se você sabe que alguém vai te matar, alguém está pronto para te assassinar, acorde mais cedo. Dá para parar aí a frase. Mas o que significa acorde mais cedo e mate você, ele primeiro? Nós não estamos dizendo para as pessoas se matarem, tá? Matar uns aos outros, vocês entenderam, né? Antecipa-se ao perverso, etc. Chega antes, tá? Foi por isso que ele escolheu enviar os anjos, pois eles não teriam que andar e do lugar em que estivessem poderiam cumprir a sua missão, porque o mundo inteiro é como 4 cúbitos para eles. Isso é o que a Torá diz. E enviou os anjos. Por quê? Então, por que enviou os anjos? Diante de si para Esav. Ou seja, enquanto eles ainda estavam diante dele. Estavam cumprindo a sua missão em relação ao seu irmão Esav, embora ele estivesse em um lugar distante. Vamos beber mais uma água. Maravilhoso, né? Isso é todo maravilhoso. Mas ainda precisamos entender por qual motivo a Torá nos informa que ele enviou anjos de verdade e que eles permaneceram onde estavam durante a sua missão. Aí ele vai ter um subtítulo: a principal preparação, o autoaprimoramento espiritual. E aqui é que nós entramos no que nós às vezes falamos assim, nossas energias estão pesadas, eu pareço uma esponja, eu não sei como enfrentar. Os problemas do dia a dia são problemas materiais, são problemas físicos, como pagar as contas, lavar uma roupa, fazer um almoço, colher umas flores, varrer a cozinha, sei lá, né? Enfim, os boletos, as coisas que nós temos que fazer são materiais, né? Os nossos desafios diários são materiais, mas nós estamos enfrentando o tempo todo coisas que nos tiram o foco ou coisas que atrapalham o nosso cumprimento material das coisas, físico das coisas. Isto se chama a parte espiritual, a parte emocional e tudo mais. Quem deve estar fortalecido quando os problemas físicos e materiais chegam à nossa porta? É o nosso físico? Quer dizer, se você estiver bem marombado, fortão, assim, você enfrenta qualquer coisa? Não. O que nós temos que ter de forte é o nosso interior. Esse é o lugar aprimorado. Esse é o desafio. Nós precisamos nos preparar espiritualmente para passar pelas adversidades físicas.
a principal preparação, autoaprimoramento espiritual. Sim, porque tanto faz se tu é grandão, se tu é pequenininho, se tu é mulher, se tu é homem, seja lá o que for. Se a luta for uma luta ali de mão, tudo bem, alguém vai perder e vai ser o mais forte que vai ganhar. Mas se você estiver preparado espiritualmente e a briga não for exatamente essa, porque são metáforas, não interessa o seu tamanho. Pouco importa se você é o bambambam bam, bam da luta. Não vai conseguir. Tanto é que o anjo viu que não ia ter jeito de machucar espiritualmente, porque ali estava a força de Yaakov. Yaakov era forte espiritualmente. 20 anos trabalhando por 2 mulheres e mais um rebanho não era o suficiente para ele se fortalecer. Pense o perrengue que ele passou 20 anos trabalhando. Então ele se aprimorou ou não espiritualmente. E depois mais com a luta do anjo. Se aprimorou. Então pouco importava, já que eu não consigo te machucar aí, te destruir aí, porque tu é bem mais forte do que eu. Yaakov era muito mais forte do que o anjo. Deus sabe, então eu vou te machucar a coxa. Que é física. Entenderam? Aquela pessoa que vem e ela quer te prejudicar, eu vou dar um exemplo aqui prático, de todas as maneiras, né? Espiritualmente mesmo, emocionalmente, no seu relacionamento, sei lá no que, tá? Ela não consegue fazer isso, ela vai lá e te prejudica em alguma coisa, material mesmo, aí então ela te dá um golpezinho, sabe, para se satisfazer, sei lá, vou te deixar essa lembrancinha, é isso. Pode-se dizer que a explicação profunda aqui é que os anjos simbolizam o trabalho espiritual do homem. Já que os anjos, eu tô gritando, né, gente, desculpe. Já que os anjos são criados pelas mitzvot, que a pessoa cumpre. Então, os anjos são criados pelas mitzvot. Quando nós falamos assim, quando nós estamos estudando a Torá, se nós pudéssemos ver quantos anjos são criados, nós estudaríamos, nós não pararíamos mais de estudar a Torá. Isto também acontece quando nós estamos no caminho errado. Nós também fazemos anjos, mas que tipo seriam? Que tipo seriam? Bom, e a mensagem é que a principal preparação de Yaakov não é pensar em como derrotar Esav, mas fortalecer a si mesmo e a sua família para que não sejam influenciados por ele. Eu lembrei agora de um programa que eu assistia, que era Desafio Sob Fogo, e eu não me lembro bem como é que era a frase, mas tinha uma parte lá, também não sei se ele era um japonês, o que ele era, e ele, né, todo lutador e tal, e sabia fazer as coisas lá com as facões, as facas. E era um programa que alguém de vocês pode ter assistido, sobre fazer a arma mesmo, sobre fazer a faca mesmo, né? Sobre a têmpera, sobre forjar. E ele dizia que não que o que importa não é o que a faca faz com o objeto, mas o que o objeto pode fazer no fio da faca. Se o fio da sua faca estiver bem temperado, bem afiado, esse lugar duro ao qual você vai bater a faca não vai fazer nada nesta faca. Então a força de Yaakov era espiritual, era o que ele aprimorou. Então não é o que o fio faz com a coisa, mas é o que a coisa pode fazer com o fio. Nada se estiver bem afiado. Bom, Yaakov entendeu e quis nos ensinar que Esav, bem como os demais sofrimentos que surgem, são testes que Deus nos envia e, portanto, não devemos nos preocupar e focar no inimigo e nos problemas, mas em nós mesmos. Olha, vai ser difícil esse dia de hoje disso aqui não ficar longo, porque é o seguinte, olha quanto aprendizado. Não devemos nos preocupar e focar no inimigo e nos problemas, mas em nós mesmos. Quantas vezes nós focamos no problema e não na solução? Quantas vezes nós damos vários problemas para uma solução em vez de várias soluções para um problema? Quantas vezes nós nos focamos no adversário, no inimigo, no competidor, enfim, em vez de focarmos em nós mesmos, tá? Quando a gente fala desse tipo de coisa, existe uma metáfora do xadrez que ela é o seguinte: esse é um dos únicos jogos e uma maneira de trabalhar a estratégia e a inteligência de uma pessoa, a estratégia mesmo, onde você deve ter as duas coisas: o foco no inimigo, o que ele vai fazer, e o foco na estratégia do teu exército, se ele está grandão para esperar aquilo que o inimigo vai fazer. Então, você está com os peões bem colocados? Você está com a sua rainha bem colocada? Você está com o rei bem protegido? Você está com isso? Então você foca no inimigo.
aqui, nesse momento de Yaakov, o que quer dizer esse aprimoramento? Não foque no inimigo, você precisa estar com os peões bem colocados primeiro. O teu exército precisa estar muito bem posicionado. Isso é o que você tem que se preocupar. E aí o que vem de lá vai ser muito menor, porque você está preparado. Entende? Bom, Deus nos envia esses testes, né? Devemos entender e internalizar a mensagem do Criador do mundo para nós. Automaticamente, depois de fazermos isso, os problemas desaparecerão por si mesmos. Você acredita nisso? Que os problemas desaparecerão por si mesmos? Quando nós não focamos no outro e sim focamos em nós? Quando nós afiamos bem a nossa faca e não nos preocupamos com a dureza do material que nós vamos ter que atacar com a faca? Será que os problemas desaparecem mesmo? Vamos testar. Teste lá na sua vida, na sua casa, depois vem aqui nos comentários e diz, deu ruim. Ou vai lá e coloca assim, deu muito certo. Foquei no que eu tinha que ser. Foquei no que eu tinha que fazer. Foquei, entendi a minha bússola, o que eu tenho por dentro, por onde é que eu tenho que me dirigir e tudo deu certo. E aquilo que parecia um problema se transformou num teste e eu fui aprovado. Eu passei no teste. Eureka! O envio dos anjos por parte de Yaakov não tinha como foco Esav. Entendam bem. Mas Yaakov veio nos ensinar que precisamos nos preparar para tal encontro por meio da Torá e mitzvot, que são representadas pelos anjos, conforme mencionado acima, para não aprendermos com os maus caminhos de Esav. Então, a Torá protege, as mitzvot nos protegem, nós cercamos a Torá e ela nos protege. Os anjos foram antes, então para quê? Para que nós entendamos isso, que nós não aprendamos nos caminhos errados de Esav. Ele já foi preparado, ele já estava grandão, só faltava um detalhezinho ali. É por isso que, logo depois, Yaakov pede à sua família, removei os deuses estranhos que há no meio de vós. No meio de vós físico? Estatueta? Poderia ser, mas não era. No meio de vós, no seio, naquele, dentro de ti, aquilo que você ainda não resolveu, ou aquelas pessoas que têm esse mal e estão no meio de nós. Todos os tipos. Entendem as interpretações? Todos os tipos. Tire, removei os deuses estranhos que há no meio de vós, em todos os sentidos. A partir disso, também se entende qual é o benefício em dizer que os anjos permaneceram nos seus lugares, bem como porque a Torá não afirma que os anjos falaram com Esav. Ela não afirma, não é? Conforme mencionado, a questão dos anjos serviu como uma tarefa e uma preparação principalmente para o próprio Yaakov. Foi um fortalecimento espiritual, era o que ele precisava, se fortalecer espiritualmente para enfrentar o Esav físico. Isso significa que, quando Yaakov diz que cumpriu as 613 mitzvot, não é no sentido que ele tem certeza disso e está se gabando, se exibindo disso. Mas ele realmente fez uma autoavaliação e verificou que, de fato, no lugar em que ele morou, onde havia um perverso como Lavan, ele cumpriu a Torá e as mitzvot. Assim, não cabe perguntar, ora, mas ele se casou com 2 irmãs, por isso também fez parte da sua autoavaliação. Isso também explica a fala de Yaakov. E me demorei até agora. Caso se trate de uma mensagem para Esav, não está claro por que ele achou necessário dizer isso? Pergunta. De acordo com o que explicamos, porém, fica claro que isso fazia parte da autoavaliação, pois ele considerou os anos em que não respeitou os seus pais. E sobre isso ele diz, será que estou muito atrasado para voltar para os meus pais? Veja bem, a gente olha para a história de Yaakov, nem foi tanta coisa assim, Nem foi tanta coisa assim. Ele enganou Yitzhak junto com Rivká, mas isso estava escrito. Tem várias coisas que acontecem. Depois ele fica chateado com Leá porque ela engana ele, mas aí ela diz para ele, pois eu enganei você do mesmo jeito que você enganou o seu pai. Fica assim, me dá, que nega de me dá.
O que eu quero dizer é que perto de um iníquo, de um perverso, Yaakov era um santo. Comparado. E ainda assim, ele estava fazendo uma autoavaliação sobre ele. Porque os tzadik, porque os justos, porque não os sábios exatamente, mas o sábio que é justo, que não é a mesma coisa, ele se autoavalia. Ele não acha que chegou no ápice de nada. Você nunca chega, o serviço sempre aumenta, não é? E quando você chega a ser um mestre, o seu serviço aumenta mais ainda, porque agora você tem que ter teus discípulos, os teus alunos, aquelas pessoas às quais você vai ajudar a chegar no mesmo lugar que você. Então, um grande tzadik é humilde, ele se autoavalia, ele vê uma falhazinha pequena que fez no passado como uma grande falha. Ele olha para ela com o mesmo valor, mesmo que ela seja pequena, se autoavalia, se cura, se melhora, se observa, faz todas essas coisas. Se lapida, né? Se reconstrói. Como a gente fala. Nos dias de hoje a pessoa fala assim, se dá uma repaginada. Uma repaginada. Bom, aí ele continua aqui, ó, e escreve o seguinte: elaboraremos agora sobre a preparação de Yaakov para o encontro com Esav. O significado da preparação por meio de presentes e de guerra. Tá? Nós vamos falar sobre mais isso aqui, as lições, e depois nós vamos dizer adiós. O significado da preparação por meio de presentes e de guerra. Sabe que primeiro ele mandou presentes, né? Manda isso, manda aquilo. Sabemos, não é? Não vou ler a paraxá. Os nossos sábios dizem que Yaakov se preparou por meio de oração, presentes e guerra. Oração. Estava esperando por isso? Em relação à oração, entende-se que não há preparação melhor. Já experimentaram orar para ter uma iluminação, para ter uma intuição mais divina, um Ruach Kodesh, alguma coisa assim, num momento de encontrar com uma pessoa muito difícil de lidar, que você tem que decidir, que você tem que encontrar as palavras certas. Já orou num momento onde você não sabe exatamente qual é o resultado, e o resultado depende mais de você nesse momento do que simplesmente pedir para Deus, mas você ora, e no embate, ou no momento, ou na decisão, você se sente tão fortalecido, tão protegido, que é como se Hashem nos levasse no colo. É como se Hashem pegasse a nossa mãozinha assim de desobedientes e colocasse onde deve ser colocada. É como se ele, sabe, virasse a nossa cabeça onde ela deve ser virada. Colocasse as nossas pernas, os passos que nós temos que dar. É como se ele fizesse isso de tão forte que nos sentimos, de tão unidos com ele, jamais sozinhos quando nós oramos. Já experimentaram? Mais um teste aí. Então experimentem, tem que orar bastante todo dia, todos os dias. Bom, não há preparação melhor. Mas presentes? Ele faz uma pergunta, com um ponto de exclamação junto. Será que por meio de alguns camelos e ovelhas ele conseguirá silenciar o grande ódio de Esav, que prometeu matá-lo? De acordo com o que dissemos, porém, isso se torna compreensível. Para sermos salvos espiritualmente, precisamos decidir o que é mais importante para nós, a fisicalidade e o corpo ou a espiritualidade. Então vamos ter que fazer isso, como nós já falamos bastante, para sermos salvos espiritualmente. Por exemplo, você está doente, lá com uma dor de garganta, vai no médico, você obedece o médico, né? Afinal de contas, você pagou e confia nele. Ele te dá lá um antibiótico, sei lá o que, para a dor de garganta. Esse é um problema físico. Então você não morreu fisicamente, obedeceu, tomou o remédio. E foi salvo. Mas para ser salvo espiritualmente, nós temos que decidir o que é mais importante. Então nós vamos um pouco além da dor de garganta. Afinal, teremos que dar prioridade a um deles e abrir mão um pouco do outro. Esse abrir mão um pouco do outro é bem interessante. Às vezes, você tem... Vamos colocar na vida prática um negócio, você tem alguma coisa ali para decidir ou para fazer, onde você vai ganhar muito dinheiro.
né? Mas a parte espiritual não está muito contente com aquilo, não está nem fortalecida e não é exatamente o que você chamaria de idôneo, ou de repente não te traz shalom, aquela paz, né? Por outro lado, você tem um negócio para decidir onde você vai ganhar muito menos, mas o suficiente para ter a sua Torá, para se alimentar e tudo mais. E nesse momento, nesse caso aqui, a sua espiritualidade, a sua paz, né, shalom na sua vida está dominando, né, está conquistada. Você vai ter muito mais paz, muito mais fortaleza espiritual, muito mais idoneidade. Então você vai ter que perder um pouco para ganhar lá na frente em espiritualidade. Você vai ter que decidir. Nós vamos ter que decidir nesse momento. A cachorrada está enlouquecida. Mas eu não vou dar pausa, nós vamos continuar porque nós somos Yaakov. Nós não desistimos e nós estamos fortalecidos com o estudo da Torá espiritualmente. Afinal, teremos que dar prioridade a um, né, e abrir mão de outro, um pouquinho. Yaakov está disposto a abrir mão do físico e não do espiritual. Ele não está disposto a abrir mão. Esse assunto nos foi sugerido e ensinado pelos presentes que ele enviou, não é? E também ele não foi vencido espiritualmente, então tudo bem, arrebentar ali, distender um músculo, um tendão, um nervo da perna. Tanto faz, tudo bem, espiritualmente estou intacto. Isso também explica o versículo 32, 26. E viu que não podia com ele, e tocou-lhe na juntura de sua coxa, e desconjuntou-se a juntura da coxa de Yaakov em sua luta com ele. Entenderam? Isso é uma maravilha, isso é uma delícia, tá? O anjo viu que não podia com Yaakov. O anjo percebeu, não posso com você, você é maior do que eu espiritualmente, então eu vou te machucar na coxa. Pois é espantoso, se ele tinha a capacidade de machucá-lo e torná-lo coxo, por que está escrito e viu que não podia com ele? Né? Por que está escrito isso? Em outras palavras, porque só depois que o anjo vê que não pode machucar Yaakov, de outra forma, ele decide machucar a sua coxa. Nós vamos ler, mas já entendemos, né? Com a falação aqui a gente já conseguiu entender. Posso te prejudicar espiritualmente, eu roubo tua carteira, eu dou um beliscão, essas coisas bem humanas. A Torá é um manual de instrução, um relato da vida como ela é, um relato de todos os seres humanos como nós somos. Perceberam que quando a gente olha para o dia de hoje, a modernidade, esses absurdos que estão acontecendo, essa Sodoma e Gomorra aí que tá uma festança, e a gente vê isso, a gente fica achando que é só agora. O tikkun não é do mundo, o tikkun é do ser humano, nós temos que nos consertar. Quando nós voltamos lá atrás na história, nós vamos ver que essas coisas já aconteciam de outra maneira. Então nós estamos sempre nos lapidando, o ser humano querendo prejudicar o outro querendo se espiritualizar porque ele é superior. E, enfim, são as mesmas coisas em tempos diferentes. Vejam como nós precisamos nos consertar. Bom, vamos lá então. Segundo a nossa explicação, a principal guerra era espiritual e, portanto, a verdadeira luta era com o ministro de Save, que é um anjo. Ele tentou derrubar Yaakov espiritualmente. Nisso, ele não teve êxito. Assim, quando viu que não conseguiu o que queria, ele disse: pelo menos golpearei o seu corpo. Aqui, quando eu vou continuar, mas eu quero deixar claro, lembra lá no começo do vídeo que eu disse nós não vamos falar exatamente da luta? E eu que estou falando bastante da luta. Existem outras interpretações, outras maneiras que nós podemos falar unicamente da luta. Aqui, o que eu quero que fique claro é que na luta ele lutava com o anjo, mas nós estamos falando dos dois, sabe? Do anjo e daquele que ele teve que se encontrar e que foi beijado, aquele sonso que na verdade queria matá-lo, aquela nação que não engana ninguém, quer o fim do povo judeu, né? E aquela outra parte que quer que se assimile. Hoje as pessoas são mais cultas, são mais fortalecidas,
até mesmo nós como Bnei Noach, somos um braço do judaísmo onde ajuda a que aumente o número de pessoas seguidoras do judaísmo e algumas religiões que também estão ao lado no que diz respeito às nações. Então a parte espiritual está muito mais difícil, perceberam? Muito mais difícil de fazer assimilar, pelo contrário, estão conquistando outras pessoas, assim como hoje fortalecimento total do movimento Bnei Noach. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, alguns determinados rabinos. Nós somos fortes hoje, nós somos um braço, nós estamos juntos realmente. Então as nações já não estão mais tão preocupadas em acabar com a religião, e sim, propriamente dita, com o povo, como o povo judeu, com os demais, no sentido físico mesmo. Por quê? Porque não conseguiram espiritualmente. Não conseguiram. Então, por isso nós estamos falando bastante da luta que é necessária. Bom, de fato, os nossos sábios dizem no Zohar Bereshit 71a que a juntura de sua coxa significa que ele prejudicou o apoio à Torá. Olha agora a profundidade do Zohar. Quem faz o trabalho aqui da Ética do Sinai, aqui na playlist da Ética do Sinai, sobre o livraço, né, do Pirkei Avot, do senhor Irving Bunim, sabe que nós falamos dos alicerces, né, da Torá. Nós sabemos que um banquinho de duas, assim, a não ser que seja aquelas tabuinhas assim, ele fica bambo. Nós temos aquilo que alicerça. Nós temos as pernas que seguram a Torá, né? Ou a Torá que segura todo o resto. É isso que significa. Então, ele quis prejudicar o apoio à Torá. O apoio à Torá. Este A é craseado. Ou seja, algo físico que pode afetar a espiritualidade. E a mensagem de Yaakov é: há algo do qual estou disposto a abrir mão, que é o corpo e a fisicalidade, mas pelo espírito eu lutarei até o amanhecer, porque ele sabia que no amanhecer o anjo não estaria ali, né? O anjo tinha suas missões, de dia ele não estaria ali. Aí nós teríamos que entrar no assunto da luta do anjo propriamente dita, para explicarmos por que a aurora é muito significativa aqui e que o seu nome deve ser apagado, o do anjo. Então ele não pode acordar, e essas coisas. Ele não pode ficar até o amanhecer, quero dizer. A terceira preparação foi por meio de guerra. Então, primeiro orações, né? Depois os presentes, depois a guerra. Seria de se esperar que Yaakov preparasse um exército inteiro com armas, espadas e escudos. Mas Urashi diz que aprendemos que ele se preparou para a guerra a partir do versículo 32, do capítulo 32, versículo 9. O acampamento restante terá escapado. Estratégias de guerra que continuaram muito depois, viu? Manda uma quantidade, daí o outro não manda todo, manda em pedaços o exército. Esta é a linguagem de Rashi. O acampamento restante terá escapado contra a sua vontade, porque eu lutarei com ele. A guerra é principalmente espiritual e, portanto, manifesta-se não apenas em ferir o inimigo, mas em fortalecer-se espiritualmente e fazer de tudo para não ser influenciado, e então o inimigo desaparecerá por si só. Percebam que quando você está fortalecido espiritualmente, ou naquela sua, que eu não quero de jeito nenhum usar a palavra ideologia, porque esta é realmente uma porcaria, mas quando você tem aquela sua ideia, né? Quando você tem aquela sua, na espiritualidade muito formada, fortalecida, inabalável, né? É como Lachonará. A pessoa vem e te fala fofoca de outro, ou fala de bem, ou fala de mal, mas aquela pessoa lachonareta o tempo todo. Na primeira você vai, na segunda você está se fortalecendo, Vai chegar um momento que o lachonarento vai parar de fazer lachonará para você, ou de tentar com que você seja cúmplice, ou de te influenciar e te incentivar a fazer a mesma coisa, porque ele vai desistir. Porque ele vai desistir, não porque ele é fraco, mas porque você se fortaleceu, ficou muito maior. Já era, perdeu novamente. O playboy perdeu novamente.
Pode ficar tentando fazer eu fofocar, não vou, por quê? Porque eu estou fortalecida espiritualmente. De fato, foi isso o que aconteceu. Após o esforço e a preparação de Yaakov, Esav não conseguiu prejudicá-lo, não conseguiu, né? Na perninha só. É possível que essa seja a profundidade do Midrash sobre o versículo "e o beijou", que é o 33:4, que diz que há pontos acima dessas palavras, pontos mesmo, tá? Sinais, para indicar que Esav tentou mordê-lo, mas um milagre ocorreu e o pescoço de Yaakov se tornou uma pedra. O significado disso é que Yaakov se preparou até ficar extremamente forte como uma pedra, de modo que era impossível lutar contra ele. Logo, ele não precisou se preparar com armas para lutar. Aqui, nós estamos chegando no final, eu vou precisar explicar este pedaço, porque o Midrash, assim como a Kabbalah às vezes é estudada pelas pessoas que estão com muita ânsia, como nós, de saber, aquelas coisas, aqueles mistérios e tal, e não compreenderam ainda a parte literal. E sim vai haver erros. Mesmo que você ache que não há erros, você pode decorar o que quer dizer isso ou aquilo, mas há erros. Na sua interpretação, isso não é um serviço completo. Nós queremos entender. Se nós não entendermos, nós voltamos. Senão, nós precisamos dar explicação. Enfim, não vamos começar no miolo da cebola para chegar na casca, é o contrário. Quando nós falamos de Midrash, nós temos uma metáfora mais colorida ainda. Uma metáfora muito colorida. Uma metáfora, às vezes, lúdica até. Às vezes, histórias que parecem até infantis. Quando ele diz que esses pontos acima da palavra queriam dizer que ao invés de beijar ele queria mordê-lo, é aquele beijo que é uma mordida. É aquele beijo do mal, é aquele beijo do sonso, é aquele beijo do traidor. Então, é como se aquele beijo fosse uma mordida, né? Então, o pescoço, né? Eu vejo que beija no pescoço é vampiro. O pescoço de Yaakov se enrijeceu. E aí ele teve que acabar beijando. Esta metáfora é muito colorida. Esta metáfora nós precisamos entender que este beijo era uma mordida, no sentido metafórico, tá? E que espiritualmente Yaakov já estava fortalecido. Então enrijeceu nesse sentido o seu pescoço. É nesse sentido. Ele nem precisou se preparar com armas para lutar. As lições práticas de Yaakov Avinu, tá? Outro último subtítulo do Rabino Moshe Tamin, que eu estou muito admirada pelas colocações desse livro maravilhoso. Quem sabe um dia a gente faça uma playlist de algum trabalho dele, porque nesse momento Aromas da Torá são comentários sobre as parashiot. Assim, aprendemos de Yaakov Avinu algumas lições importantes para a vida. Prestemos muito atenção, que esta é a mensagem. O verdadeiro inimigo é o inimigo espiritual. Quanto mais amigável ele for com você, mais perigoso ele será. Quanto mais o inimigo espiritual for amistoso, mais perigoso ele é. Quando surge um inimigo ou dificuldade, a principal preparação e o enfrentamento não são com a dificuldade ou com o inimigo, mas conosco mesmos. Pois quanto mais nos prepararmos e nos fortalecermos mental e espiritualmente, mais a dificuldade se enfraquecerá e mais o inimigo perderá o seu poder, e assim nos salvaremos. Essa foi a Parashá. Foi um pouquinho de um comentário, com um pouco de comentários sobre uma pequena parte, não toda, da Parashá Vaishlach. Com relação aqui a essa Parashá, nós usamos Aromas da Torá unicamente, todos os pormenores que o Rabino Moshe também utilizou e os nossos adendos. A nossa mensagem aqui é que nós sim temos que nos fortalecer espiritualmente mais do que o resto. Perdermos às vezes alguma coisa física para ganharmos fortaleza espiritual e avançarmos no nosso objetivo.
que quando nós estamos falando do Yetzer Hará, nós temos que entender que o Yetzer Hará é preguiçoso. Ele é muito preguiçosinho e ele não gosta de ter muito trabalho. É nós que entregamos as coisas prontas para ele. Como é que ele não nos ataca? Ele não nos ataca quando nós dizemos não o tempo todo, quando nós não deixamos que ele nos assimile, que ele nos influencie e ele desiste. Porque ele está bem louco para estar lá no tribunal celestial como nosso promotor, mas a gente fica dando muito trabalho quando nós estamos espiritualizados e fortalecidos. E aí ele desiste, como o fofoqueiro que desiste de te fazer fofoca, se você não der vazão à fofoca dele. Então, aqui as mensagens são muitas. As mensagens são a briga que nós temos conosco mesmo, as ações que nós fazemos e não queríamos ter feito, mas não estamos espiritualmente fortalecidos, as coisas que nós queremos resolver dentro e com o outro, fora de nós, todas essas coisas, quanto é que as coisas valem, quanto tempo nós aguentamos sob o teto de pessoas iníquas e perversas sem nos influenciarmos como ele fez na sua vida com Lavan, todas essas coisas, tá? Essa é uma mensagem muito boa, esse livro é maravilhoso. Vou pegar lá a Torá, porque esqueci de trazer ela aqui, para nós fazermos o Salmo. Então, Salmo 16. Mirtã de Davi. Protege-me, ó Eterno, porque em ti busquei refúgio. A meu Deus proclamei, és meu Senhor e meu benfeitor, e nada há para mim acima de ti. Quanto aos puros e santos da terra, são as figuras ilustres com quem me comprazo. Padecerão, porém, severas penas aqueles que trocam sua confiança no Eterno por falsos deuses. Não participarei das libações com o sangue de suas oferendas, e seus nomes não serão pronunciados por meus lábios. O Eterno é a porção da minha herança e do meu cálice, é de minha sorte o sustentáculo. Aprazíveis e amenos são os lugares a mim destinados. Bela é a minha herança, bendirei ao Eterno que me guia, e até de noite me adverte o coração. Consciente estou sempre da presença do Eterno. Estando Ele à minha direita, nada poderá me abalar. Por isso se alegra meu coração, regozija-se minha alma, descansa seguro meu corpo. Pois ao Sheol não abandonarás a minha alma, nem permitirás que com a corrupção eu me depare. Far-me-ás conhecer a vereda da vida, e em tua presença a alegria se torna plena. À tua destra as delícias são eternas. Shalom a todos.